não estavam mais interessados em quem estava fazendo bem e quem estava fazendo mal. Não estavam mais interessados no comportamento uns dos outros, mas estavam interessados única e exclusivamente em buscar a Deus e a promessa do Senhor. E diz a palavra que eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aquele homem, Pedro, que negou Jesus diante de uma mulher de madrugada, sai agora à luz do dia, falando línguas estranhas, pregando o evangelho de Jesus, transformado e transformando. Diz a Bíblia Sagrada que naquele dia 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. Aleluia. Chegou uma mulher lá na igreja e ela fez um comentário e pediu para que nós fôssemos orar por ela, por uma sobrinha dela, lá no Hospital Evangélico de Curitiba. A sobrinha dela aconteceu o seguinte, ela começou a perder a visão. Foi no oftalmologista, não tinha problema de vista, foi fazer uma tomografia, ela tinha um tumor no cérebro, que estava tirando a sua visão, e aquela moça foi emagrecendo, e ela precisava fazer uma cirurgia para extrair aquele tumor. E acontecia uma coisa naquela casa, toda a família rejeitava Jesus. Somente a tia, essa mulher que nos procurou, servia a Deus na igreja. E ela disse o seguinte, pastor, precisa ir orar para minha sobrinha, porque a situação dela é dificílima. E se ela morre sem salvação? Quando eu vou orar para comer, o meu marido, ele escarnece, ele não aceita. Quando passamos em frente à igreja, ele diz, olha os loucos dos teus irmãos lá, estão histéricos, estão gritando. É uma barra pesada que eu enfrento. Então eu gostaria, pastor, que fosse orar lá pela minha sobrinha. Só faz uma coisa, por favor, não diga que fui eu que mandei. Porque eles talvez não aceitem, mas a minha parte eu fiz. Eu pensei bem, digo, puxa vida, mas é um pepino, né? Mas mesmo assim nós fomos. Quando cheguei lá no Hospital Evangélico, irmãos, no outro dia pela manhã, eu bati na porta e diante de todo aquele marketing que ela fez da família, eu já bati na porta meio assustado, né? Quando o pai da moça abriu a porta, se ele era desse tamanho, eu já enxerguei ele do tamanho do pastor Edson, já enxerguei ele assim, né? E eu nunca vou esquecer que ele usava uma camisa preta, e ele estava com a camisa aberta, ele tinha no peito um patuá. Você sabe o que é patuá, não? Patuá é uma coisa assim que costura com couro, tem conchinha do mar, tem reza, tem erva, tem emblema do Flamengo, tem um monte de coisa. É uma coisa assim terrível aquilo. Então ele tinha aquele patuá no peito e ele abriu a porta daquele jeito e perguntou para mim, quem é o senhor? Eu disse, aqui que está internada a moça, o nome dela, é aqui mesmo, quem é o senhor? Eu disse, eu sou o pastor, né? Já estava meio preocupado. Ele disse, o que o senhor deseja? Eu disse, sua filha está doente, eu vim trazer uma oração para ela. A primeira coisa que ele me perguntou, quem é o senhor? A moça disse, não diga que fui eu que mandei. E a primeira pergunta que ele me fez, quem é o Senhor? Agora repita comigo, Jesus é o caminho, a verdade, irmãos. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, se nós queremos que Deus opere na nossa vida, nós temos que andar na verdade. Se nós queremos a bênção de Deus sobre nós, nós temos que viver a verdade. E eu fiz que nem Salomé. Peguei a cabeça da sobrinha dele e disse, foi a fulana que me mandou aqui. E ele
abriu a porta e disse: pastor, pode entrar. Eu entrei, a moça estava bem magrinha, ela tinha 17 anos de idade, já tinham raspado a cabeça dela, tinha uns riscos, que parece de pincel atômico, e era uma situação bem terrível, a voz meio fraquinha da menina, e eu comecei a mostrar para ela o plano de salvação. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus, o homem pecou, Jesus é a restituição. E uns 10 minutos eu falei do plano da salvação para ela. E no momento eu disse: filha, você quer aceitar Jesus como teu Salvador? E ela disse: quero, pastor. E eu comecei a orar por ela. E aquele gigantão virou um anão. Do outro lado da cama ele estava chorando. Aleluia. Irmãos, eu saí dali com o meu coração feliz em Jesus, porque ela tinha aceitado Jesus como Salvador. Bom, agora, se essa moça, Jesus resolveu levar ela, pelo menos ela vai para o céu, vai salva, né? E nós saímos dali, e no outro dia, pela manhã, eu ainda estava deitado, de manhã, tocou o telefone na minha casa, e aquela voz do outro lado perguntou: é o pastor que está falando? É, pastor, aqui é a avó da moça que o senhor orou ontem, pela manhã. Eu disse: pois não, o que passa, irmã? Ela disse: pastor, o que passa eu não sei, mas eu sei que o médico resolveu fazer uma nova tomografia e o tumor sumiu. Ela está curada. Aleluia. É para a glória de Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. Nós não temos o monopólio de orar pelas pessoas, mas se você aceitou Jesus, você é uma fonte. Você pode orar, você pode buscar e Deus vai operar. Aleluia, Deus é maravilhoso. Para te encurtar a história, irmãos, a família veio toda para Cristo. O marido dessa irmã, que arrazoava dela orar e tal, eu fui pregar um dia numa igreja na Santa Cândida, ele ficou lá na porta, do lado de fora. Né? Aí, na hora do apelo, timidamente aceitou Jesus como Salvador. 3 meses depois, fazia parte do conselho daquela igreja. Né? Então, Jesus transforma, Jesus opera. E para isso, nós precisamos deixar os poços limpos. Nós, como filhos de Deus mais velhos no Evangelho, nós temos obrigação de incentivar as pessoas. Nós temos obrigação de fazê-las orar. Nós temos obrigação de fazer com que elas cresçam na presença de Deus. Cresçam para Jesus. Né? Então, veja bem, Pedro agora, aqui era uma situação diferente. Pedro estava guardado na prisão por 16 soldados, 4 quaternos, 4 vezes 4, 16 soldados, e dormia tranquilamente. Agora eu te pergunto, por que 16 soldados para guardar um pescador? 16 soldados. Olha, Pedro era tão perigoso, mas tão perigoso, que quando foram prender Jesus, ele passou a mão numa espada, não sei de onde tirou aquela espada, e ele quis arrancar o pescoço do tal do Malco, porque ninguém pega uma espada para tirar a orelha de alguém, ele quis arrancar o pescoço mesmo, mas ele é tão bom no manejo da espada que o máximo que ele conseguiu foi uma orelha. Os soldados não sabiam. Os 16 soldados não sabiam. O chefe da guarda não sabia. O governador talvez não soubesse. O imperador sabia menos ainda. Mas o diabo sabe muito bem o estrago que faz no inferno um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia! Por isso tinha tanta gente para guardar Pedro. Porque ele era um homem de Deus. Ele era uma fonte de água viva. Era um pregador da palavra. Aleluia! Mas sabe, irmãos, pode pôr 16 soldados, pode pôr 20, pode pôr o exército, pode pôr quem quiser. Quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. Vocês me permitam imaginar agora, não está escrito o que eu vou falar ali, mas eu vou usar a minha imaginação, talvez você concorde comigo. Deus assentado no seu trono. Imagine. A Bíblia diz lá em Apocalipse
que a oração dos santos chega à presença de Deus como um cheiro suave. É uma fumaça que chega até as narinas de Deus como um cheiro suave. Então imagina o seguinte: Pedro preso na cadeia, Deus no seu trono e a igreja orando. Aleluia! E eu imagino que Deus de repente aspira aquele cheiro suave, aquele cheiro gostoso, e ele enche o seu pulmão assim. Aleluia! E o anjo que estava assistindo ao Senhor, ele pergunta: anjo, que cheiro é esse? Aleluia! E o anjo responde: é a oração dos santos, Senhor. Aleluia! O que eles estão pedindo? Eles estão dizendo: Deus, liberta Pedro. E Deus disse: então vá lá e liberte Pedro. Aleluia! Aleluia! Esses dias tem uma prima minha que faz um culto na sexta-feira de manhã na igreja. Não na minha igreja, a igreja de um colega. Ela faz o culto sexta-feira de manhã. E estavam lá cantando, louvando a Deus. De repente ela olhou o irmão, pufte. O irmão caiu, ela ficou meio preocupada, passou o microfone, foi lá. O irmão morreu. Aí ela disse assim: meu Deus do céu, no meu culto não. O irmão pode morrer a hora que quiser, mas no meu culto o irmão não vai morrer. E chamou um irmão lá que é médico. O irmão pegou lá o pulso deles, ó, já está com Jesus, esse aí já está com Jesus. Aí, na hora do culto, aí chamaram a viúva, né? Avisaram a viúva e ela disse: no meu culto não. Irmãos, vamos orar. Chamou ali aqueles irmãos, fizeram uma roda em volta do defunto e começaram a orar e buscar Deus. Senhor, não aceito, Senhor. E começaram a orar. E ela saiu, foi lá no púlpito, pegou um vidro de óleo, abriu a boca do defunto, jogou óleo lá dentro e começaram a buscar Deus. De repente o defunto aleluia, ressuscitou. Irmãos, você imagine o susto da viúva quando entrou na igreja, o defunto estava lá. Desde o dia que aceitei Jesus. Aleluia. Quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. Aleluia. A igreja ora, Deus dá templo novo, para de pagar aluguel. Aleluia. A igreja ora, o membro compra casa. A igreja ora, Deus cura do câncer. Deus é maravilhoso. A bênção está sobre nossas mãos. É só se colocar debaixo da janela e deixar Deus derramar a bênção. Aleluia. Mas muitas vezes, irmãos, nós achamos bonito o irmão ressuscitar. Achamos bonito a irmã ser curada do câncer, né? Mas e nós? E nós? Olha o que aconteceu, os irmãos lá orando a Deus, vai um terremoto lá na cadeia, balança as estruturas, caem as cadeias, e olha a diferença agora, irmãos, a visão de um homem espiritual e um homem natural. Quando Pedro estava no meio do mar, e veio aquela tempestade, Jesus veio andando sobre as águas, o que ele pensou? É um fantasma. E Jesus disse: sou eu. Então deixa eu ir contigo. E foi lá com ele. Agora, nesse momento em que dá esse terremoto na cadeia, veio o anjo, diz a palavra que ele não sabia se era realidade ou era um sonho, mas ele obedeceu a palavra do Senhor. Calça a tua sandália, vista a tua capa e siga-me. Ele não quis saber se era fantasma, se era espírito, o que era. Ele obedeceu a palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós sentamos na frente do nosso pastor e dizemos: pastor, a situação é essa. E ele diz: vai por esse caminho. E nós dizemos: pastor, não tem experiência nenhuma, esse cara está louco. Esse aqui é o caminho da derrota. Irmãos, as coisas de Deus não são por vista, as coisas de Deus são por fé. Ouvi a palavra do profeta e prosperareis, diz a palavra do Senhor. Aleluia.